Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Metropolitana. Eu sou Denise Matos e hoje nós vamos continuar viajando com Paulo, agora na sua segunda viagem. Eu quero começar mostrando aqui um panorama do mapa de algumas cidades que Paulo visitou. Nós vimos na primeira viagem, ele visitou menos cidades, dessa vez ele teve mais cidades que ele pôde visitar. E lá em Atos 15:36, diz o seguinte: E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Paulo, nesta segunda viagem, ele tem a intenção de voltar nos mesmos lugares que ele tinha visitado na primeira viagem, algumas igrejas que ele tinha estabelecido, para confirmar os irmãos, saber como eles estavam, continuar esse trabalho de propagação do evangelho. Então ele toma essa decisão junto com Barnabé. Mas acontece um fato que faz com que Paulo e Barnabé se separem. Ou seja, o plano inicial de Paulo era que ele fosse com Barnabé nessa segunda viagem, assim como ele fez na primeira viagem. Mas algo acontece, uma desavença entre eles. Paulo e Barnabé queriam viajar, mas Barnabé queria levar com ele João Marcos. João Marcos era parente de Barnabé, o mesmo que tinha ido com eles na primeira viagem e que tinha abandonado eles no meio do caminho. E Paulo, por conta disso, ficou muito chateado com essa situação e achou que ele não era justo que ele agora fosse de novo com eles. Talvez ele não tivesse maturidade suficiente para ir. E Barnabé insistia que eles deveriam levar João Marcos. Então a discussão foi tamanha que eles resolveram se separar. E aí Barnabé leva consigo João Marcos e dali vai para Chipre. E Paulo leva consigo a Silas. Silas, na verdade, ele estava ali porque antes desse acontecimento, antes da vontade de Paulo de ir fazer essa segunda viagem, eles tinham participado de um concílio, o primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. Durante o período que Paulo estava ali em Antioquia, alguns judeus que vinham da Judéia, eles estavam insistindo para que os gentios que se convertessem se circuncidassem, senão não seriam salvos. E isso causou grande descontentamento. E Paulo e Barnabé, então, foram para Jerusalém e, junto com os líderes ali da igreja, os presbíteros e os apóstolos, eles se reuniram nesse concílio para discutir a respeito dessa situação. E depois de muitos testemunhos das maravilhas que Deus tinha feito entre os gentios, Tiago, que era o líder da igreja, decidiu que os irmãos não precisavam cumprir os rituais dos judeus. Então manda uma carta para os irmãos que estavam ali em Antioquia, para que eles, dizendo que eles não precisavam cumprir todos esses ritos, apenas que eles se preocupassem em não praticarem atos ilícitos sexuais e também não comer comidas sacrificadas a ídolos e alguns tipos de comida que para eles não era devido. Fora isso, eles não precisavam cumprir os rituais. E Paulo e Barnabé, acompanhado de Silas e Judas Barsabás, foram encaminhados para confirmar aos irmãos aquelas palavras que estavam escritas. Então, Silas permaneceu ali, Judas voltou, mas Silas ficou. Então, Paulo aproveitou esse momento, convidou Silas para ir com ele nessa agora segunda viagem. Então, Paulo vai por terra e sobe por outro lugar oposto ao que Barnabé ia. E é interessante a gente destacar que João Marcos, mais tarde, ele vai ser um grande cooperador de Paulo. Inclusive escreveu o Evangelho. Então, prova de que Barnabé talvez estivesse certo em dar a João Marcos essa oportunidade. Não sabemos. Pé na estrada outra vez. Então, lá vai Paulo e Silas agora, né, viajando. Então, ele sobe, passa por algumas cidades, próprio Tarsus, chega a Derbe e Listra. E em Listra ele encontra um jovem chamado Timóteo. Esse jovem, ele era filho de uma judia convertida, o seu pai era grego e ele tinha um bom testemunho dos irmãos das cidades de Listra e de Icônio, a tal ponto que chama a atenção de Paulo. E Paulo, então, convida Timóteo para fazer parte dessa caravana que agora ia viajar.
E ali ele circuncida Timóteo, porque Timóteo era judeu, mas também era grego. Então, para evitar algum problema com os judeus nessa viagem, ele prefere circuncidar Timóteo. Muito embora ele tenha vindo do concílio que orientava a não circuncisão dos gregos. Mas como Timóteo era judeu, de uma forma estratégica, Paulo então resolve circuncidar e então eles partem em viagem. E durante as cidades que eles passam, eles levam essa mesma carta, confirmando aquilo que tinha sido decidido pelos irmãos lá em Jerusalém, trazendo bastante contentamento aos gentios. A visão em Troade. Paulo, então, vai chegar em Troade, mas antes de Paulo chegar em Troade, ele passa por várias cidades e pensa em ir para a Ásia. Mas antes de entrar na Ásia, algo acontece que impede que Paulo consiga entrar na região da Ásia. Então, provavelmente, alguns fatos que fizeram com que ele entendesse que era o Espírito Santo impedindo deles entrarem. Então, eles vão para a Mísia e na fronteira da Mísia, ele tenta ir para a Bitínia. E, mais uma vez, algo acontece que impede a entrada deles nessa cidade. Então, Paulo, mais uma vez, entende que é a ação do Espírito Santo. Então, ele desce para Troade. Em Troade, ele passa a noite. E, nessa noite, ele tem uma visão. E, nessa visão, um homem em pé clama, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Imediatamente, Paulo entende que aquele era a voz do Espírito Santo, orientando eles para que eles, em vez de ir para outras cidades, eles partam para a Macedônia. E é interessante a gente lembrar que dentro do texto de Atos, nesse exato momento, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele se insere também nesta viagem. Ele começa a narrar na primeira pessoa do plural. Então, Lucas começa a fazer parte dessa caravana. Não sabemos por qual motivo ele partiu, a partir daí, ele começa a fazer parte da viagem. Então, o evangelho chega à Europa pela primeira vez. E Paulo, então, passa por algumas cidades portuárias e chega a Filipos, onde ele fica a primeira cidade ali que ele passa realmente a permanecer na Macedônia. E essa cidade de Filipos era uma cidade muito importante, porque era uma colônia romana e era subjugada a todas as leis romanas. E era uma cidade que tinha um certo destaque ali no distrito da Macedônia. Então, Paulo tem alguns desafios, mas também muitas ações de Deus poderosas ali naquela cidade. Uma das coisas que aconteceu quando Paulo chega na cidade de Filipos é que ali não havia sinagoga. Provavelmente não tinha número suficiente de homens judeus para ter uma sinagoga. Então, Paulo resolve passear pela beira do rio, procurando lugares onde pessoas estejam reunidas orando. E encontra um grupo de mulheres que estão reunidas. E ele então começa a falar a respeito das Escrituras e do Evangelho. E ali, dentre essas mulheres, uma mulher temente a Deus abre o seu coração, ou seja, o Espírito Santo toca no coração de Lídia. E Lídia então recebe com bastante alegria o Evangelho. E ela se converte, ela e a sua casa, e são batizados. E depois disso ela fica tão contente que ela insiste para que os discípulos vão e fiquem hospedados na casa dela. Depois de muita insistência, eles aceitam. E ali ficam hospedados com Lídia e sua família. Paulo então continua o seu trabalho e vai todos os dias ali na beira do rio, nos lugares de oração. Só que no meio desses dias aparece uma jovem escrava, que ela tinha um espírito de adivinhação, e esse espírito de adivinhação era usado para dar muito lucro aos seus senhores, porque eles exploravam essa capacidade que ela tinha, entre aspas, de adivinhar o futuro. E então Paulo, à medida que ele ia passando, ela começava a gritar: esses homens são homens de Deus, escutem o que eles estão dizendo, eles anunciam o caminho da salvação. E o tempo todo ela ia falando isso, de tal forma que Paulo entendeu que aquele espírito não vinha de Deus.
parecia uma coisa muito boa, né? Ela dizendo que estava falando a verdade, aqueles homens eram homens de Deus e anunciavam a salvação. Mas não vinha de Deus aquela palavra, talvez estivesse perturbando a pregação do evangelho. E Paulo, então, já contrariado, depois de muitos dias, olha para aquela mulher e expulsa o espírito maligno dela em nome de Jesus. E imediatamente aquela mulher liberta. Só que, depois da libertação daquela mulher, os seus senhores perdem o seu lucro. Eles ficam indignados com Paulo e Silas e com os discípulos. Por quê? Porque a partir do momento que aquela mulher estava livre, ela não mais dava lucro para eles. Então, eles, contrariados, eles pegam Paulo e Silas e levam Paulo e Silas diante das autoridades, dos magistrados, e anunciam que aqueles homens estavam perturbando a vida deles, de tal forma como acusando eles, inclusive, de burlar a lei de Roma. Só que, como ela era uma colônia de Roma, os magistrados imediatamente mandaram prender a Paulo e a Silas, açoitá-los e encaminhá-los para uma prisão. E mandou que o carcereiro cuidasse com cuidado deles, ficassem sempre vigiando eles. Então ele colocou Paulo e Silas no fundo da cadeia. Imagina, essa masmorra deve ser um lugar bem fundo, escuro, e ali eles estavam acorrentados, depois de terem sido açoitados, machucados estavam, mas à meia-noite não se ouvia um lamento, apenas orações e muitos cânticos de louvor. Paulo e Silas não estavam reclamando do que estavam passando, mas louvavam a Deus por poder passar por aquilo em nome de Jesus. E aí, de repente, à meia-noite, todos estavam ouvindo o que estava acontecendo. E aí um terremoto de forma sobrenatural vem, abala os alicerces da cadeia, abre todas as portas, liberta todos os grilhões e aqueles homens estão praticamente livres. E o carcereiro, quando acorda diante daquela situação, ele vê e pensa que todos fugiram. E imediatamente pensa em tirar sua própria vida, porque provavelmente era isso que ia acontecer com ele se os presos fugissem. Ele ia pagar com a sua própria vida. A lei de Roma era implacável. Mas aí, quando ele pensa em fazer, Paulo grita de lá: não faça isso porque todos estamos aqui. Ninguém tinha fugido. E aquele homem fica tão impactado com aquela situação que ele se prostra, entra correndo na cadeia e se prostra diante dos discípulos. Tira eles de lá e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo então diz a ele: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. E então ele começa a ouvir do evangelho, chama a sua família, todos ouvem, todos aceitam, e ali eles são batizados. E Paulo e Silas, então, a partir dali, eles começam a cuidar de Paulo e Silas, cuida das suas feridas, leva para sua casa, alimenta eles, ou seja, agora não um homem mais implacável, não alguém cheio de ódio, mas alguém transformado pelo poder e o amor de Jesus. Agora ele passa a ser uma nova criatura. E de manhã ele recebe a ordem de soltar Paulo e Silas, e ele vai com muita alegria: olha, vocês já podem sair. Mas Paulo disse o seguinte: não. Nós somos cidadãos romanos. Vocês, essas autoridades, nos prenderam aqui. Então, eles agora que venham nos soltar. Eles querem nos soltar de qualquer forma, secretamente? Não. Eles venham publicamente, reconhecendo que erraram. Porque, pela lei de Roma, um romano não poderia passar por nenhum tipo de açoites e sem julgamento piorou. Então, naquele momento, as autoridades temerosas, quando souberam dessa informação, vieram correndo, libertaram Paulo, pediram desculpa e pediram que eles, então, saíssem da cidade. E a viagem, então, continua. Agora, Paulo e Silas chegam em Tessalônica. E, imediatamente, Paulo vai até a sinagoga, porque Paulo tinha esse costume. Quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele buscava era a sinagoga, porque ele entendia que o evangelho precisava ser pregado primeiro aos judeus, e caso os judeus não reconhecessem depois os gentios. Então, ele sempre dava oportunidade aos judeus. E ali ele começa a pregar e prega por um tempo ali em Tessalônica. E muitos creram, né? Muitos gregos e muitos judeus. Os gregos provavelmente que eram prosélitos ali, que participavam da sinagoga. E então, começaram a crer na verdade que Paulo estava falando.
Mas, diante disso, a gente sabe que sempre os líderes judeus se levantavam contra a pregação do evangelho. Eles ficavam invejosos por verem tudo o que estava acontecendo. E então eles se revoltam e buscam homens desocupados que viviam ali, provavelmente pagaram até para esses homens, para que esses homens fossem até a casa onde Paulo estava hospedado, era a casa de Jason, e chegando lá, eles, em vez de encontrarem Paulo e Silas, encontraram Jason. E aí, como não acharam, levaram Jason e alguns que ali estavam diante das autoridades, acusando eles de coisas que não eram reais, acusando-os de estar hospedando homens fora da lei, pessoas que estavam contra a lei de Roma. Mas, diante de toda aquela situação, eles não foram, as autoridades não ouviram o que eles estavam falando. Simplesmente mandaram que Jason e os seus companheiros pagassem uma fiança e libertaram eles. Então, não teve muita evolução. Mas havia essa informação de que eles estariam atrás de Paulo e Silas. Então, os irmãos, sabendo disso, pegaram Paulo à noite e encaminharam Paulo e Silas para Bereia. E então, quando eles chegam em Bereia, foi diferente. Por quê? Porque os judeus de Bereia eram considerados pessoas mais nobres. Mais nobres por quê? Porque receberam com mais alegria o evangelho. Quando Paulo entrou na sinagoga em Bereia, ele foi bem recebido. Os judeus queriam ali ouvir o que Paulo tinha a dizer. E não só ouvir, mas como eles buscavam nas escrituras, realmente saber se aquilo que os apóstolos estavam falando, aquilo que os discípulos estavam falando, se era verdade. Então, por conta disso, as escrituras dizem que eles foram considerados mais nobres. Então, ali Paulo foi bem tratado. Mas os tessalônicos, quando souberam, os judeus lá de Tessalônica, quando souberam que Paulo estava em Bereia, era uma cidade vizinha, eles foram para lá, atrás de perseguir de novo, né, os discípulos. E aí, quando os irmãos souberam, encaminharam Paulo para o litoral, deixaram Silas e Timóteo ali em Bereia, e de lá levaram Paulo sozinho para Atenas. E então Paulo chega em Atenas com a ordem e a orientação de que Timóteo e Silas fossem encontrar com eles o mais rápido que eles pudessem. Mas ele fica ali sozinho um tempo em Atenas. E Paulo, quando chega em Atenas, ele encontra uma situação que deixa ele muito triste de ver a cidade tão idólatra. Atenas era o centro cultural da época, onde várias ideologias, todo tipo de ideias era aproveitada ali na cidade. E então Paulo fica triste e ele então aproveita para começar a pregar o evangelho. E ele vai à sinagoga, na sinagoga ele vai debatendo com os judeus, mas também ele vai na praça pública. E lá começa a falar a respeito de Jesus aos gregos, aos atenienses. E então ele tem contato com dois grupos de filósofos, os epicureus e os estoicos. E quando ele começa a conversar com esses homens, eles ficam querendo saber mais a respeito do que Paulo estava falando. Alguns, claro, zombavam, dizendo o que é que esse tagarela tanto fala. Mas eles queriam saber mais. E aí levam Paulo ao Areópago. O Areópago era uma espécie de um tribunal, onde ali era tratado todo tipo de assunto, leis, religião, todas as coisas eram tratadas. Existia um grupo que formavam membros do Areópago, e ali eles ouviam tudo o que acontecia na cidade. E eles estavam tão ávidos pelas novidades, porque já fazia parte da vida deles procurar novidades. E aquela era a novidade do momento. Era o que Paulo estava falando ali naquele povo. E Paulo, então, tem o direito de falar. E de uma forma muito estratégica, Paulo vai e ele não usa de ofender os atenienses. Muito pelo contrário. Ele usa a própria fé deles. E aí ele começa aquele célebre discurso, onde ele começa a falar: olha, atenienses, eu estou vendo que vocês são pessoas muito religiosas. E eu tenho visto os símbolos de culto de vocês. E entre esses eu vi um altar ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês adoram e que vocês não conhecem, é ele que eu quero falar para vocês. E aí começa a falar a respeito de Deus,
o Deus criador de todas as coisas, a respeito do plano de Deus e de como Deus é único, e a partir daí ele discorre o plano de salvação. E quando ele chega na parte da ressurreição, aí alguns já dizem, olha, uns zombam e outros dizem, a respeito disso, nós queremos ouvir outra hora. Mas ele consegue falar muita coisa a respeito do evangelho, tanto que alguns se convertem. Dentre eles é citado Dionísio, um dos membros do Areópago, e Damares, uma mulher de importância na sociedade. Paulo, então, vai, a partir de Atenas, ele não espera Timóteo e Silas e vai para Corinto. E quando ele chega em Corinto, ainda sozinho, ele encontra um casal, Áquila e Priscila. Esse casal era um casal de judeus que tinha vindo da cidade de Roma, expulsos pelo decreto de Cláudio, que tinha expulsado todos os judeus de Roma. E eles tinham em comum que eles trabalhavam na mesma profissão, eram fazedores de tenda. Então, Paulo se identifica com eles e, a partir dali, Paulo fica com eles um tempo, trabalhando e também convivendo com eles. Paulo, então, vai à sinagoga e começa a pregar aos judeus na sinagoga. Por quê? Porque Silas e Timóteo tinham vindo, provavelmente trazendo mantimentos. Paulo, então, não precisava mais agora trabalhar e se dedica completamente à pregação do evangelho. Então, durante esse período que Paulo está ali na sinagoga pregando, alguns creem, inclusive o principal da sinagoga se converte. Mas, claro, como sempre, ele encontra resistência. E alguns começam a blasfemar e falar mal do caminho. Então, Paulo, indignado, diz assim, olha, eu sacudo a poeira das minhas vestes e o sangue de vocês está sobre a cabeça de vocês. Eu não sou mais responsável. Eu agora parto para os gentios. E ali em diante ele vai e fica na casa de Tício, o justo. E a partir dali ele começa a pregar o evangelho. Interessante que a casa de Tício fica do lado da sinagoga. Então ele abre um ponto de pregação naquela sinagoga. E ali ele fica durante 1 ano e 6 meses nessa cidade de Corinto, pregando o evangelho. Mas é claro que ele sempre vai encontrar oposição. E durante uma mudança de governo, o procônsul Gaio começa a governar ali naquela província. E os judeus da época, contrariados com o que Paulo estava fazendo, resolvem que é a hora de levar Paulo e Silas diante das autoridades, acusando-os de estarem contra a lei de Roma. E quando eles levam diante de Gaio, Paulo até começa a pensar em se defender. Mas aí Gaio diz logo, olha, vocês vêm aqui, não tem nenhuma prova contra esses homens, não acusaram eles de nenhum crime, vocês só têm palavras e coisas da religião de vocês. Então eu não vou me envolver com essa situação. Vocês, se quiserem, resolvam vocês mesmos seus assuntos. E manda expulsá-los dali. E ali a multidão fica tão contrariada que pega o principal da sinagoga, que provavelmente ficou no lugar de Crispo, Sóstenes, e espanca ele na frente de todo mundo. E Gaio não está nem aí, dá as costas e vai embora. Isso confirmando o que Paulo, alguns dias antes, tinha tido uma visão de Deus, de que ele deveria continuar falando do evangelho. Deus disse a ele, olha, não se cale, continue falando, porque aqui ninguém fará mal contra você. Eu vou cuidar de você. Aqui nesta cidade eu ainda tenho muito povo, ou seja, Deus ainda tinha muita gente para salvar. E naquela cidade ninguém ia tocar em Paulo. E assim aconteceu, cumprindo a promessa de que Deus tinha dado a Paulo ali, no seu sonho. Paulo, então, completa a sua viagem e vai para Antioquia, passando antes por Éfeso, né? Na volta dessa sua viagem, ele passa por Éfeso e em Éfeso ele deixa Priscila e Áquila, vai alguns dias na sinagoga. Alguns irmãos pedem, insistem para que ele fique mais um tempo, mas Paulo resolve que não é hora ainda de ficar. Então ele diz, olha, se Deus quiser eu vou voltar. E ali ele parte de volta para Antioquia. Mas quais são as aplicações que nós podemos tirar para hoje, para a nossa igreja hoje?
Uma das aplicações, irmãos, é a importância de missões para a expansão da igreja. Nós vimos que Paulo, essencialmente, as viagens de Paulo foram viagens missionárias. Missões continua sendo o braço de Deus na igreja para alcançar milhares de pessoas, para expandir o reino, para expandir a própria igreja de Cristo, para o crescimento da igreja através de missões. Então nós precisamos entender que devemos continuar com missões. A igreja missionária, ela cumpre o propósito da igreja aqui na terra. Também é importante nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Paulo, em todo o tempo, ele planejava, mas ele sempre sabia que quem o conduzia era o Espírito Santo de Deus. E em algumas vezes, nós vimos durante essa viagem, Paulo precisou voltar e mudar de lugar. Por quê? Porque ele entendia que ali era a orientação do Espírito Santo. E ele, todo o tempo, ele era conduzido e ouvia a voz de Deus. Assim tem que ser conosco. A nossa vida tem que ser conduzida e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos estar atentos ao que o Espírito diz à igreja. A importância também de sermos sábios na pregação do Evangelho. Paulo usou de muitas estratégias. Ele circuncidou Timóteo para que fosse aceito no meio dos judeus. Também ele usou de estratégia diante dos atenienses, quando ele ali usou a própria religião deles, o próprio sentimento de religiosidade deles, para que os ouvidos estivessem abertos à voz do Evangelho. Então, muitas vezes, precisamos usar de sabedoria, pedir a Deus discernimento, porque às vezes a gente quer pregar o Evangelho de qualquer jeito, e às vezes ofendemos pessoas, desrespeitamos pessoas, e isso não é possível. O que precisamos é usar de muita sabedoria, para que os ouvidos não se fechem diante da palavra e da voz do próprio Deus. Também é importante a gente saber que não devemos desistir diante das dificuldades. Dificuldades nós sempre teremos. Paulo e Silas e seus companheiros enfrentaram dificuldades enormes, muitas prisões, açoites, perseguições, ameaças de morte. Tenho certeza que eles tiveram medo, muitas vezes angústias, mas isso não fez com que eles desistissem. Nós também enfrentamos dificuldades. Eu tenho certeza que nós aqui no Brasil enfrentamos muito poucas dificuldades em comparação com tudo que eles enfrentaram. Assim também nossos irmãos espalhados pelo mundo têm enfrentado perseguições terríveis. Temos notícias de irmãos nossos que estão presos, outros que estão mortos por amor a Cristo e têm enfrentado lutas muito difíceis. Nós não devemos perder a oportunidade de aqui no nosso país temos liberdade de pregar o Evangelho. Então devemos usar essa oportunidade para continuar pregando. Também entendendo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo, conforme está escrito lá em Mateus 18. O Evangelho, quando ele chega, as portas do inferno elas cedem, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso é importante a gente entender e não deixar de forma nenhuma de continuar avançando e vendo cada dia mais almas sendo libertas por amor a Cristo. Eu quero deixar com os irmãos um versículo que Paulo escreveu na sua carta de 1 Tessalonicenses 1, no versículo 5a. Paulo escreveu a carta dos Tessalonicenses quando estava em Corintos. Nós vimos aí que Paulo foi perseguido duramente em Tessalônica. Ele sabia as perseguições que os irmãos estariam enfrentando lá. Então ele escreveu essa carta para confirmar a fé dos irmãos, para fortalecer aquela palavra que eles tinham recebido. E nesta palavra ele diz o seguinte: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Essa é a verdade, irmãos, que nos deve fortalecer, saber que nós não vamos falando só por causa das nossas palavras, mas há um poder muito grande atrás, o poder dessas palavras, que é o poder do Espírito Santo. E neste poder, certamente, nós venceremos. Então, que anunciemos a palavra do Senhor em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe, que nos ajude a cada dia seguirmos o exemplo de Paulo e continuarmos como igreja anunciando o Evangelho de Cristo e vendo a expansão do seu reino. No próximo domingo, nós vamos continuar viajando com Paulo, na terceira viagem
que ele fará a outras cidades. Quero lembrar aos irmãos que aqui você vai ter um QR Code, onde você vai acessar uma sala virtual. Ali você vai poder interagir com o professor que estará nessa sala. Ali você vai poder dar suas contribuições, tirar suas dúvidas. E lembrar também que presencialmente nós temos escola bíblica aos domingos. Procure se informar qual o horário das classes, quais são as classes que estão funcionando. Ali você vai ter muito mais tempo, porque aqui o nosso tempo é limitado. Você vai ter mais tempo para estudar mais coisas que nós não tivemos tempo de falar aqui. Então, participe conosco na escola bíblica, estude a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E, querendo Ele, estaremos de volta nas próximas lições.